Acontece que um camarada deixou um comentário interessante aqui, que eu quero comentar aqui pra vocês sobre o que ele falou. Deixa eu localizar aqui o comentário, porque sempre alguém deixa alguma coisa, e isso é bom porque eu gero mais conteúdo pra gerar vídeo, né? Eu consigo gerar mais vídeo. Aí ele disse aqui o seguinte, que a mulher basicamente não quer garimpar ouro porque ela trabalha e garante o sustento dela. Cara, a mulher, você tem que entender o seguinte, rapaziada, eu vou explicar pra vocês. Existem três coisas que as pessoas querem, de modo geral: amor, sexo e dinheiro, cara. Basicamente, o que eu falei de garimpar ouro é garimpar sentimento. Não falei garimpar dinheiro, entendeu? E ele tá dizendo o seguinte: pra que a mulher quer garimpar ouro se ela trabalha e garante o sustento dela? Cara, absolutamente não tem nada a ver isso, cara. Você acha que então, se a mulher trabalha, se ela se sustenta, ela não quer ser amada por um homem? Cara, isso não faz sentido nenhum. A mulher sempre, generalizando, as mulheres sempre vão querer o amor de um homem, sempre vão querer relacionamento, sempre vão querer ser especiais para um cara. Que se foda se ela tem 1 milhão de dólares, 100 milhões de dólares na conta e 1 milhão de rolas. Ela vai continuar querendo o amor de um homem, chefe. Não adianta. Se fosse assim, as mulheres milionárias não seriam tristes, como a Halle Berry, por exemplo. Não sei se é a Halle Berry que tá reclamando. Não, acho que é a... Não é a Halle Berry, acho que a Sharon Stone tava reclamando que não consegue achar um homem. Aí é outra história, né? Que aí o cara que ela quer não quer ela, né? A gente já sabe, entendeu? Mas, rapaziada, isso não faz absolutamente nada a ver, cara. Não tem sentido nenhum. Aí ele continua aqui. As analogias estão ficando mais elaboradas e distantes da realidade. Não, essa é a realidade, cara. Elas só querem um homem pelo desejo. De maneira alguma, irmão. De maneira alguma. As mulheres só querem um homem por causa do pau dele? Por causa do sexo? Cara, sim, tem mulheres que vão querer, que elas conseguem às vezes... O que eu falo pra você, rapaziada, é o seguinte, generalizando. Se uma menina tá ficando com um cara e ele tá só comendo ela, tem algum cara que tá servindo de muleta emocional. Tem algum cara que ela tá chorando pra esse cara, que ela tá reclamando. Elas não só querem um homem pelo desejo e não pela necessidade. Isso é outra coisa. Definitivamente, elas não precisam mais do beta. Elas não precisam mais... É isso que vocês não entendem, rapaziada. Isso é outra coisa, cara. Entendeu? Elas não precisam mais se sujeitar a ficar com um cara porque ele sustenta. Porque ela não gosta dele, entendeu? Definitivamente. Isso elas não precisam fazer mais. Elas se libertaram dos betas. Mas dos alfas elas não se libertaram. Vocês acham que elas querem só a rola dos alfas? Eu fiz pra vocês a analogia que eu expliquei das fases da mulher, que ela quer que o alfa se apaixone por ela. Por que você acha que ela quer que o alfa se apaixone por ela? Porque ela quer ser amada por ele. Talvez ela não queira mesmo, ela não quer o sentimento do beta, ela não quer alguma coisa assim, eu concordo. Mas você falar que as mulheres, elas não querem relacionamento, não querem o amor de um homem, cara, isso é blue pill total, cara. Isso é desconhecimento da natureza feminina. O que as mulheres mais querem do homem é o ouro do homem, que é o sentimento. Independente se ela for trilionária, se ela tiver 1 milhão de rolas de homens, cara. Ela vai querer um homem pra se apaixonar e que vai amar ela. Eu garanto pra você, irmão, generalizando. Eu aposto o que vocês quiserem. Ponto final. A tal garimpada tem muito mais a ver com a necessidade do que desejo. Não, irmão. Definitivamente não. A garimpada tem a ver com o desejo de querer o amor de um homem. Hoje as mulheres, graças ao sustento, elas têm mais liberdade para conseguir o que elas desejam. Entende o que eu quero dizer? Mas você tá achando que o desejo da mulher é só por rola. É só sexo. Que foi o que eu falei. Eu separei areia de ouro. O ouro é o sentimento do homem. A areia é o sexo. Certo? As mulheres querem os dois, definitivamente. Mas generalizando, as mulheres não querem só areia sem ouro. Elas não querem só sexo sem sentimento, sem relacionamento. Generalizando. Ela não quer que o homem se apaixone, ela não quer que o alfa se apaixone por ela, que é justamente o que a gente vê no filme 50 Tons de Cinza. O que acontece? Que é aquela história que eu falei que elas querem. O devaneio do homem, o que é? É acumular Stacy. O devaneio da mulher qual que é? É um alfa se apaixonar por ela e se transformar num beta, boca aberta. E ficar correndo atrás dela, se humilhando depois. E ela fala, começou foda, começou especial. A maior validação, rapaziada... Vocês querem saber qual que é a maior validação? Vocês querem saber qual que é a maior validação pro sexo feminino? Eu vou falar pra vocês qual que é. É o amor de um alfa. É o amor de um alfa. A maior validação pro homem é acumular Stacy. É acumular várias mulheres gostosas no guarda-roupa. A maior validação pra mulher, cara, é um alfa se apaixonar por ela. É o ouro. É o ouro do alfa que a mulher quer. O maior sonho da mulher é conseguir garimpar, é conseguir o ouro de um alfa. Mas o que acontece é que esse é outro ponto que a gente pode acrescentar nessa história sobre porque as mulheres não sabem ser gostáveis. Porque elas focam na carreira. Porque elas focam na carreira. Isso é uma coisa que o Kevin Samuels falava. Foi o que ele disse. As mulheres podem trabalhar hoje, garantir o seu sustento,
E é o que muitas dizem, inclusive, né? Ah, não vou depender de homem, o caralho. Por que que elas querem? Pra poder ter mais liberdade pra descartar o beta, não precisar dele. Eu não vou precisar ficar com esse cara aqui no final das contas. Não tem que escolher esse cara. Eu posso escolher o cara que mais me atraia sexualmente e que eu mais quero ter a validação e o sentimento dele. É esse cara que eu quero domar. É esse cara que eu quero, é desse cara que eu quero a validação. É esse que eu desejo. Então ela vai escolher esse cara, porque ela se libertou dos betas, que ela tinha que recorrer a ele, porque ela não tinha escolha. Ela tinha que falar, tem que ficar com esse cara. Partindo da perspectiva e da premissa, levando em consideração que hoje as mulheres focam mais na carreira, elas focam mais na carreira acima de tudo, né? Estão se casando mais tarde, isso tem dados aí estatísticos que você consegue trazer, que o casamento, a mulher está se casando hoje, a média de idade acho que é 29 a 33, a 30, alguma coisa assim, né? É mais de 28 a 33, alguma coisa assim. No passado era 19 anos, a média que a mulher casava. Por quê? Porque ela está focando na carreira, ela está focando na faculdade. Mais um exemplo porque as mulheres não sabem ser gostáveis, porque elas não aprendem a ser esposa. Elas aprendem a ser patrão, elas aprendem a ser empresária, elas aprendem a ser às vezes até mais masculina, mas elas aprendem a fazer o homem gostar delas. Que é uma coisa que o Kevin Samuels falava muito. Vocês mulheres, cara, vocês não têm mais o que as mulheres da geração anterior tinham. Que foi o que eu falei, as mães, avós, tanto faz, ensinando a mulher a ser esposa. O que é ensinar a mulher a ser esposa, rapaziada? É ensinar a mulher a ser especial pro homem. Que é aquilo que eu disse, ser gostável, ser amável. As mulheres de modo geral, rapaziada, elas não sabem... Eu falei isso pra vocês num vídeo lá atrás, no começo do canal. Isso é uma parada que o Patrício O'Neill trouxe esse insight pra mim. Ele fala, os homens não sabem amar, eu vou falar de novo, porque esse vídeo é antigo. Os homens não sabem amar e as mulheres não sabem ser amáveis. E a analogia que a gente faz pra isso é porque a mulher, ela tem filho. Ela tem filho. É só você reparar, eu vou dar alguns exemplos. Mas a mulher, ela tem filho, certo? O homem, o que acontece? O homem, ele não ficava presente, ele tinha que caçar, fazer as porra dele. E a mulher que ficava cuidando do filho, porque ela amamenta. E o filho saiu da barriga dela, ele quer ficar perto dela. A criança quer ficar perto da mãe, porque ele acabou de sair da barriga, ele quer ficar grudado, né? Quer entrar dentro da barriga de novo, entendeu? Então, a mãe fica muito perto do filho. Mas a mulher não sabe ser amável. O homem sabe ser amável. Por que ele sabe ser amável? Porque ele precisa transar. Ele precisa fazer a mulher gostar dele para ele conseguir sexo. Então ele tem que ter habilidades. Quando foi que uma mulher teve que chavecar um cara? Não existe isso, cara. A mulher não precisa fazer nada para conseguir um homem. Ela precisa fazer se ela quiser manter. Ela precisa fazer se ela quiser manter, que é justamente a habilidade que elas estão perdendo. Não só porque elas estão focando no empoderamento sexual. São 3 motivos, rapaziada. Eu vou trazer agora. São 3 motivos pelo qual as mulheres não sabem ser amáveis. Primeiro, foi como eu expliquei, elas não precisam. Elas não precisam de modo geral para conseguir homem. A mulher não precisa ser amável para conseguir homem. Só precisa ser gostosa. Ela só precisa ter uma peteca, só isso. Se amputar a peteca, ela não consegue mais homem. Enquanto ela tiver uma peteca, vai ter cara querendo transar com ela. Independente se ela for até sub-5 às vezes. Sexualmente falando, a régua do homem é muito baixa. O homem não tem critério para se relacionar sexualmente. O homem tem 2 réguas, rapaziada. A sexual e a de relacionamento. Por isso que eu falo, as mulheres têm 2 valores. O de relacionamento e o sexual. Tem mulher, a garota de programa, eu já falei, ela tem um valor sexual altíssimo de mercado, mas de relacionamento. Não estou dizendo que nenhum homem vai querer namorar. Algum vai. Sempre tem. Mas assim, definitivamente ela tem um valor baixo de relacionamento. Mas sexual ela tem muito alto. Senão ela não seria garota de programa se ela não tivesse. Então as mulheres têm 2 valores. E a régua para o valor sexual do homem é menos exigente, é menos criteriosa, como a régua para relacionamento. Porque a régua de relacionamento envolve paternidade, envolve provisão. Então o homem é mais exigente. Porque ele está colocando dele na reta. Entendeu? Ele está colocando o quê? Ele está colocando a honra dele, o respeito, correndo o risco de ser traído, por isso que ele valoriza mais. E ele está colocando a possibilidade que está incluso nisso, de criar um filho que não é dele, e a provisão que ele vai ter que descarregar. Os recursos que ele acumula, ele vai ter que entregar para aquela prole, para aquela família, se não for dele. Então o valor de relacionamento para o homem, a régua é mais criteriosa, a régua é mais estreita, entendeu? Do que o sexual. Por isso que as mulheres têm esses 2 valores. Então são 3 pontos aqui pelo qual as mulheres não sabem ser amáveis. Como eu falei, elas não precisam, literalmente falando, para conseguir sexo. Segundo, elas trabalham hoje, elas estão focando na carreira, não estão aprendendo e nem querem. Elas não querem aprender a ser esposas. Diferente das mulheres do passado, que eram ensinadas a serem esposas, a como fazer um homem gostar dela e manter um homem. E o terceiro ponto é o feminismo, que cria um demônio na cabeça das mulheres, referente ao homem. Transforma o homem num monstro na cabeça delas. O homem não presta, o homem é isso, aquilo e tudo mais, entendeu? E elas rivalizam com o cara. Então são esses 3 pontos aqui pelo qual as mulheres não sabem ser amáveis, rapaziada. Entende o que eu quero dizer? Porque elas veem você como um rival, como um competidor. Segundo ponto, elas não precisam para conseguir sexo.
Terceiro ponto, elas estão focando na carreira. Mais um motivo pelo qual hoje as mulheres se sustentam. Mais um motivo pelo qual elas não sabem garimpar ouro, elas não sabem ser esposas, elas não sabem ser amáveis. Porque elas não querem também. Porque elas estão sendo ensinadas ao quê? Foque na sua carreira, não sei o que lá, não sei o que lá. Só que é o que eu estou dizendo. A mulher, ela quer o amor de um cara. Ela quer que um cara ame ela. Só que se ela não souber fazer um cara amar ela tá ferrada, cara. Esse é o karma das mulheres modernas, inclusive. Não saber serem amáveis, não terem habilidade de como manter um cara num relacionamento. Entende o que eu quero dizer? Então esse é o vídeo que eu quero trazer para vocês aqui, de acordo com o comentário desse camarada. Basicamente ele misturou o amor do homem com o dinheiro, cara. A mulher, rapaziada, pelo amor de Deus, cara, você colocar amor e dinheiro como se fosse a mesma coisa, entendeu? A mulher, ela quer o beta pelo dinheiro, definitivamente, mas você falar pra mim que ela quer o alfa por causa da grana, ou o shed, tanto faz, não. E não é só pelo sexo, ela quer domar ele. Consiste em quê? Em que ele se apaixone por ela. Foi o que eu falei, a maior validação pra mulher é conseguir fazer um alfa se apaixonar por ela. É ser uma mulher amável para um alfa. E transformar ele num beta depois dar um pé na bunda dele, como a mulher fez lá com o Miqueinha Boca Aberta Jordan, e ver ele correndo atrás dele, se lamentando e tal, porque isso mostra como ela é foda. Além de eu conseguir o cara fazer se apaixonar, eu ainda consigo fazer ele correr atrás de mim. Eu sou a mulher mais foda do mundo. Olha o que eu fiz com o alfa. Entendeu? Então esse é o vídeo que eu queria trazer pra vocês. Tamo junto. Um abraço.